Eu estava falando exatamente sobre o universo das hortaliças e falando exatamente sobre esse mundo que são as hortaliças. E falando que quando a gente vai falando sobre essas hortaliças, a gente precisa ver que esse mundo das hortaliças herbáceas são dezenas de hortaliças. Então, quando a gente vai falar sobre hortaliças no estado de Pernambuco, a gente tem uma tendência de querer falar sobre cebola, tomate, essas hortaliças mais significativas, né? Melão, melancia. Mas, na realidade, nós temos um mundo aqui de hortaliças. As nossas hortaliças herbáceas, aqui em Pernambuco, produz praticamente todas as hortaliças que se produzem no resto do país. Mesmo que não se produza, nós encontramos no comércio todas essas hortaliças. Aí nós estávamos iniciando a falar sobre as hortaliças fruto. E nessas a gente viu também que são hortaliças muito importantes, muito cultivadas aqui no estado de Pernambuco. E sempre coloco aqui o melão, a melancia, o morango, que nós não temos, vendo que na maioria das nossas estatísticas elas não aparecem entre as hortaliças, apesar de serem consideradas hortaliças ou frutas que são cultivadas como hortaliças e de grande importância. Mas quando a gente vai ver o mundo das hortaliças, normalmente elas vão cair lá no setor de fruticultura, principalmente quando se fala em valor de produção. Por último, o último grupo, a das hortaliças tuberosas, aí nós temos também outro problema sério. Quando a gente fala cenoura, alho, cebola, todo mundo aceita essas tuberosas como hortaliças. Quando a gente começa a falar nos inhames, começa a falar na batata doce, na batatinha, na macaxeira, então elas vão ficando sempre nesse meio termo. São hortaliças, não são hortaliças, mas aqui no Brasil elas estão classificadas e são, na quase totalidade, as suas pesquisas estão ligadas ao pessoal que trabalha com as hortaliças. Bom, eu andei procurando alguma coisa palpável para se falar do que era a produção de hortaliças aqui em Pernambuco. E as estatísticas não são tão fáceis da gente manusear. Andei procurando trabalho de IBGE, as informações municipais, mas, olha, não é fácil. Quando eu me propus a esse trabalho, ainda não tinha... Eu estava no início, né? Eu pensei que a pandemia ia demorar 1 mês, 2 meses ou qualquer coisa, já estava no final. E eu pensei em dar uma viajada grande no estado, porque realmente é quando a gente vê a produção. As informações escritas não são tão... não retratam tão bem a situação. Então, quando a gente fala que quem conhece a agricultura de Pernambuco, a olericultura, são exatamente os que viajam. Paulo César conhece muito bem, porque o Paulo viajava o estado todo. Geraldo Eugênio, por que ele fala tão bem da agricultura? É porque ele viaja, ele conhece, ele vai em loco, ele sabe o que é que está se passando. Mas quando a gente vai procurar informes oficiais ou por escrito, a pobreza é muito grande. Mas o pior do que a pobreza é a confiabilidade. Eu andei procurando pegar informação, na realidade foi mais pegar informações pessoais a nível de município. Olha, as informações, você não tem como juntar essas informações. São muito esparsas, as unidades são muito diferentes. Então, nessa procura, eu encontrei uns trabalhos muito bons do BNB, lá do Escritório Técnico de Estudos do Nordeste. E lá existe um trabalho, primeiro um publicado em 2019, depois esse que saiu agora, 2 semanas que ele foi publicado, de agosto de 2021, que é sobre a produção de hortaliças na área de atuação do BNB. A área de atuação do BNB pegam todos os estados aqui do Nordeste e pegam ainda o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Então, tem um pouquinho aqui do Espírito Santo e um pouquinho também de Minas Gerais nesses dados, mas tudo muito bem separados. E eu achei uma coisa muito interessante, porque
o escritório técnico lá do Banco do Nordeste, ele classificou as hortaliças por área de importância. E colocou os critérios, porque era que elas achavam essas hortaliças importantes. E isso fugiu muito do padrão do que a gente vê e que chamam de hortaliças importantes. O que eu fiquei com a pena é que nessas hortaliças importantes, ele não colocou aqui, por exemplo, a cebola. O melão e a melancia não entraram nas 23 hortaliças mais importantes. Mas é muito bem explicado isso, porque elas não entram aqui. Bom, então, para elas determinarem esse grau de importância, eles viram o número de estabelecimentos, não é, de propriedades que trabalhavam com hortaliça. Então, cada uma dessas espécies teve uma importância muito grande através do censo agropecuário do IBGE e também do censo municipal, do PAN, quais realmente eram essas hortaliças importantes. E nessa sequência, por incrível que pareça, apareceu a batata doce. Isso está o número de estabelecimentos, a quantidade produzida, o valor da produção, a quantidade vendida e o valor da venda desses produtos. Então, a batata doce. Mas aqui comecei a dar maior credibilidade quando apareceu aqui o coentro. Então, o coentro é a segunda hortaliça mais cultivada em número de propriedades no Nordeste. E quando a gente for falar aqui do coentro em Pernambuco, nós vamos ver hoje o que é o coentro aqui no estado de Pernambuco. Mas outra hortaliça, o milho verde. O milho verde aqui não separa o milho doce do milho verde. Mas outra cultura que hoje tem uma importância muito grande aqui no Nordeste. Primeiro, pela produção do milho verde, segundo, pela forragem que ele disponibiliza para a criação de animais. Aqui nós temos a segunda hortaliça, a alface, seguido aqui do tomate. O tomate, nós vamos ver que hoje em dia está muito distribuído aqui no Nordeste, que Pernambuco hoje está ocupando um lugar muito inferior ao de anos atrás. Mas nós também temos a cebolinha, né? O pimentão, o quiabo, os inhames, e aqui vai descendo. Então, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre a situação dessas hortaliças aqui em Pernambuco. Então, o BNB chama sempre a atenção para esses dados. É que 82% dos estabelecimentos, eles falam aqui horticultura, a horticultura que eles falam aqui é a olericultura, é só o cultivo de hortaliça, daquelas hortaliças que nós vimos. Não estão os outros componentes aqui da horticultura, fruticultura tal, não estão aqui dentro. Então, só realmente as hortaliças. Então, 82% dos estabelecimentos da agricultura familiar trabalham com hortaliça. Lá está 71% do valor da produção e 70% do valor das vendas. O dado um pouco triste é que 94,8% dessa produção é destinada à venda. É o que nós vamos sempre chamar atenção, que a maioria dos produtores de hortaliça, na realidade, não são consumidores de hortaliça. São muito poucos aqui no Nordeste. A maioria produz hortaliça com a intenção apenas comercial. Bom, quando a gente olha para o estado de Pernambuco, nós precisamos ter uma visão geral para depois falar das hortaliças. Então, aqui uma visão da topografia, né? A visão das altitudes, da altitude aqui nas diversas regiões de Pernambuco. Então, nós vemos aqui a mesorregião da mata pernambucana, normalmente, predominantemente, não é, com altitude inferior a 300 metros, a maior parte inferior a 200 metros de altitude. Quando a gente muda aqui da região da mata para a região do agreste, então há uma mudança abrupta dos valores de altitude. Então, quando a gente sobe aqui a Serra da Russa, a gente está saindo aqui de uma altitude média aí de 200 metros um pouco mais para uma altitude
superior a 400 metros. E aqui vai predominar na região agreste, não é? Áreas mais altas, áreas com clima mais propício à produção de hortaliças. Quando a gente passa aqui para o sertão, então nós temos um misto. Temos áreas baixas, principalmente aqui nas áreas mais próximas ao Rio São Francisco, altitudes aqui em torno de 300 metros. Aqui onde nós estamos é Floresta, Belém de São Francisco, que está aí entre 317 e 320 metros de altitude, e áreas mais altas, que vão subindo aqui em direção à Paraíba, não é? Que aqui para Borborema. Então, nós temos aqui a região de Triunfo, muito alta, toda essa divisa com a Paraíba, né? São regiões de altitude, de clima diferenciado. Chegando aqui também a Araripinas, a altas altitudes. Então, isso aqui vai influir no clima. Então, nós vamos ter aqui na mesorregião da mata, não é o clima tropical, um clima tropical de monção, aquele bem mais úmido, não é? Quente e úmido, aqui muito mais próximo à área do litoral, mas logo depois a gente já entra num clima tropical de savana, em que vai pegar grande parte da mesorregião da mata e quase todo o agreste. Nós vamos ter um clima... Pois não. Nós vamos ter também um clima do mesmo tipo aqui na Chapada do Araripe e aqui, não é? Aqui pegando aqui a Borborema, pegando aqui essa divisa com a Paraíba. Mas nós vamos ter um clima semiárido pegando a maior parte do sertão e parte aqui do mesorregião do agreste. Então, nós temos aqui manchas significativas de clima semiárido. E aqui, próximo onde eu estou, nós ainda temos essa mancha do clima árido quente. Então, isso é muito próximo do inferno, né? Então, um clima árido quente e com características bem peculiares. Bom, então aqui no estado de Pernambuco, numa divisão que hoje até está sendo muito pouco usada pelo IBGE, ela dividiu o estado em 5 mesorregiões. A mesorregião aqui metropolitana, do Recife, a mesorregião da Mata Pernambucana, do Agreste Pernambucano, e agora, por esse tipo de classificação, não é mais o sertão. Nós vamos ter aqui o sertão, mesorregião do sertão, e a mesorregião do São Francisco. Bom, mas quando a gente vai trabalhar com hortaliça, a gente trabalha com micro-regiões, e dentro das micro-regiões com aquelas localidades. Então, quando a gente vai aqui para as micro-regiões, que a gente vai conseguir localizar mais a nossa produção de hortaliça. Então, aqui, cada uma das regiões está dividido em micro-regiões e nós vamos falar um pouco dentro de cada uma delas. Então, aqui, juntando a mesorregião da Mata Pernambucana com a mesorregião da Mata Pernambucana, nós temos esse clima típico da mesorregião da mata, esse clima quente e úmido. Mas nós vimos pelaquela distribuição das áreas climáticas que aqui existe uma diferenciação. Então, nós temos aqui a área mais próxima do litoral, mais úmida e mais quente, e outras áreas aqui, mesmo dentro da Mata Pernambucana, que tem um clima, mais um clima de savana, mais um clima com menos umidade. Dentro dessas micro-regiões, nós temos aqui uma muito importante para a hortaliça, que é a micro-região 14, que é a micro-região de Vitória de Santo Antão. Na micro-região de Vitória de Santo Antão, nós temos os municípios aí, Xangrande, Xande Alegria, Glória do Goitá, Pombos e a própria Vitória. Então, quando a gente falava em hortaliça folhosa em Pernambuco, a gente sempre estava referindo a Vitória de Santo Antão e seus arredores,
que aqui está muito bem representado como microrregião. O problema foi que a coisa mudou muito. Hoje, Vitória de Santo Antão, ou a microrregião de Vitória de Santo Antão, não representa mais a produção de hortaliças folhosas de Pernambuco. Até poucos anos atrás, quando se falava em produção de hortaliça, a gente sempre falava que a região da Mata Pernambucana, essa mesorregião, não tinha representatividade. Mas isso mudou muito, principalmente nesse século, já no século XXI. Então, hoje, todas essas microrregiões têm produção de hortaliça. Então, a Vitória de Santo Antão e arredores deixou de ter aquela importância tão dominadora que existia. E existem várias razões para isso. Uma das razões foi o surgimento da produção agroecológica, nem sempre totalmente orgânica, mas pelo menos chamada de agroecológica ou orgânica, de hortaliças. E a outra foram esses programas de aquisição de alimentos, né, do governo, ou para alimentos escolares, ou para outras instituições, etc. Então, isso mudou totalmente o panorama dessa olericultura, de folhosas principalmente. Eu estou falando folhosas principalmente porque antes, quando se falava em região de Vitória de Santo Antão, só se falava nas herbáceas, só na folhagem. Só se falava em coentro, cebolinha, alface, coentro, cebolinha dominava. Praticamente as outras eram alguma coisa insignificante. Mas hoje nós temos a produção de todos esses grupos de hortaliças aqui nessa mesorregião. A produção familiar, junto com a produção principalmente agroecológica, passou a cultivar uma variedade grande dessas hortaliças de menor representatividade. E isso dificulta muito a gente obter dados para apresentação, seja para o IBGE, seja para a instituição, ou até para o nosso conhecimento. Porque a Ceasa deixou de ser o ponto central de abastecimento da região metropolitana do Recife. Então, deixou totalmente de ser essa representação. Hoje, o Recife conta com mais de 40 feiras orgânicas, as chamadas feiras orgânicas. Em número, ela só perde para o estado de São Paulo. Só que isso de feiras registradas através do Ministério da Agricultura. Agora, só que realmente esse número enorme não representa também muita coisa, porque nós temos, às vezes, feiras classificadas como feiras que são minúsculas. Então, coisa muito pequena. Mas nós temos uma representatividade praticamente em todos os bairros, e bairros, inclusive, com mais de uma feira agroecológica. Nenhum desses produtos passa através da Ceasa. Nenhum produto que vai para supermercado, pouquíssimos produtos entram através da Ceasa. Então, as grandes redes de supermercados, principalmente quando tratam das hortaliças herbáceas, elas recebem diretamente, entrega chamada diretíssima. Então, o produtor entrega diretamente na loja que vai comercializar. Isso tudo não entra na contabilidade quando você vai fazer esse levantamento. Por isso que as informações que a gente tem são muito imprecisas. Mas o que mais ajuda é quando você pega algum dado e também visita essas áreas. Infelizmente, eu estou quase há 2 anos sem visitar nada dessas áreas. E, por incrível que pareça, durante esse período ocorreram mudanças significativas. Mas nós vamos falar um pouquinho de alguma dessas culturas aqui nessa região. Então, Vitória de Santo Antão sempre foi considerado o município símbolo do cultivo de coentro no Brasil. E pelaquela relação de hortaliças que nós vivimos, logo depois da batata doce, do milho verde, vem o coentro. Então, Vitória de Santo Antão, acho que eu tenho
Todo comunicado que eu fazia, eu colocava lá como o maior produtor de coentro do estado de Pernambuco e o maior produtor de coentro do Brasil. Hoje, nós amargamos um 8º lugar na produção de coentro aqui no Nordeste. Vocês vejam, de primeiro nós estamos no 8º. Hoje, Alagoas, lá no município do nosso amigo Geraldo Eugênio, do doutor Geraldo Eugênio, que é o líder de produção de coentro aqui no Nordeste. É o primeiro lugar, é Arapiraca. Então, Arapiraca, no início do século XX, não tinha nenhuma representação na produção de hortaliças. Eu estou falando Arapiraca, o estado de Alagoas. Eu tive fui fazer uma palestra falando, eu não lembro bem o que, mas era qualquer coisa como sementeiras em bandeja, no CREA lá de Alagoas. Isso em 1992. E era um encontro em que teve a participação da SEASA de Alagoas. E lá o representante da SEASA fez um pronunciamento lá quase revoltado. Ele falando que 90% de toda hortaliça que se consumia no estado de Alagoas vinha do estado de Pernambuco, da área de Vitória de Santo Antão. Então, Alagoas realmente não tem qualquer desenvolvimento na olericultura. A produção é insignificante. Eles mostravam lá que cultivos como maxixe e coentro, a SEASA de Alagoas recebia 98% vindo de Pernambuco. Então, eu fiquei até com medo depois de estar falando, porque o cara falava realmente que os mangaeiros de Vitória de Santo Antão dominavam a SEASA de Alagoas. Então, a gente vê como Alagoas cresceu. Mas também não é só porque Alagoas cresceu. Nós vamos falar um pouco do coentro, como foi que Vitória de Santo Antão decresceu tanto. Então, depois, os dados são impressionantes com relação ao Ceará. Então, o Ceará, no cultivo de coentro, lá tem o município de Tianguá, que produz, é o segundo colocado, mas produz uma quantidade também enorme de coentro. Qualquer coisa aí, 4,7 mil toneladas de coentro. Eu fico muito, às vezes, até constrangido em estar falando em alface, em coentro, em hortaliças herbáceas, falando em toneladas. Porque eu sei que isso é um cálculo que, para quem está dentro do ramo, é um cálculo que não representa muita coisa. Que a gente sabe que o que se vende aqui são os maços, são os molhos, são as unidades. Mas na representação nacional, feita pelo IBGE, tudo isso entra como toneladas. Bom, mas voltando. Vitória de Santo Antão deixou de ser o mais importante produtor de coentro, mas o estado de Pernambuco continuou sendo o segundo estado mais importante, porque a produção de coentro agora está disseminada por todos os municípios aqui da mesorregião da Mata, mas principalmente porque ela subiu o agreste. Então, hoje nós temos áreas representativas em Caruaru, em Brejo da Madre Deus, Pombos, Passira, não é? Então, ela saiu de Vitória de Santo Antão e atingiu os outros municípios. Bom, isso tem causas. Uma das principais, a presença de doenças, presumidamente muitos acham que nematóide, mas tem vários outros. Foram cultivos e mais cultivos de coentro sem nenhum cuidado especial em áreas tradicionais de Vitória de Santo Antão. Então, da área tradicional de Inatuba, lá do Mocotó, eles foram migrando para outras áreas do município de Vitória. Essas outras áreas também foram ficando contaminadas com nematóides, com pítium, com outras doenças e pragas que antigamente ninguém falava em praga de coentro, praticamente não existia. Praga de folhosas, algumas lagartinhas. Hoje, os maiores inimigos da olericultura aqui no estado de Pernambuco, e eu estou falando no estado de Pernambuco, de todo o Nordeste, são as pragas. As pragas estão de uma forma causando grandes prejuízos. Bom, mas falei aqui muito de coentro, aí aqui o estado de Pernambuco,
quando a gente fala, também tem a sua importância na produção de coentro, na produção de sementes. Vamos falar só da parte de hortaliças, sem entrar na parte de produção de sementes, só mais na parte de produção de folhas. Bom, eu estou vendo aqui para não me entusiasmar muito, mas vamos a outra hortaliça, a alface. Sim, então o coentro, na realidade, ele está presente em todos os municípios do estado de Pernambuco, em maior ou menor quantidade. Mas o coentro também viaja muito. Nós encontramos aqui em todo o sertão coentro sendo distribuído através de Vitória de Santo Antão, através da área paraibana muito importante hoje, que se chama a Lagoa Seca, Campina Grande, distribui também muito coentro aqui para o sertão de Pernambuco, como também aparecem coentros vindo de Alagoas. Mas como as distribuidoras estão mais em Campina Grande e no Recife, esses atingem aqui todo o sertão. Tem a produção local e tem ainda, nas cadeias de supermercado, tem esses coentros vindo de fora. Então, na realidade, a hortaliça popular de Pernambuco é o coentro. A seguinte é a alface. Bom, alface também, nós quando falávamos em alface, só falava em Vitória de Santo Antão. Então, Vitória de Santo Antão era o berço da alfacicultura. A alface de Vitória de Santo Antão viajava para o estado inteiro e para os estados vizinhos, de Alagoas, da Paraíba e Rio Grande do Norte, principalmente. Às vezes chegando a Sergipe, às vezes chegando ao Ceará. Mas Alagoas, Paraíba e o Rio Grande do Norte, principalmente. E também a gente ainda vale salientar que as principais redes de supermercado da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Alagoas ainda recebem hortaliças folhosas saindo aqui de Pernambuco. Bom, alface, então, Vitória de Santo Antão, e a famosa alface Vitória de Santo Antão, que daí saiu para o Brasil inteiro, a alface adaptada, não é? Capaz de produzir nessas condições de clima tão adversas para a alface. Então, a alface Vitória de Santo Antão tinha um domínio absoluto aqui em toda a região Nordeste. E de Vitória saía para todo mundo. Hoje, nós ocupamos o segundo lugar, né? A microrregião de Vitória de Santo Antão está em segundo lugar no Nordeste, mas o estudo do Banco do Nordeste chama uma atenção bem grande, que ela produz 4 vezes menos do que o município de Pianguá, no Ceará. Então, até dei vontade de voltar a Pianguá, depois de tantos anos que não ando, para ver como está tão importante a produção de hortaliça lá nesse município. E a alface, ele chama atenção, até que hoje produz 4 vezes mais do que a Vitória de Santo Antão. Bom, mas além da microrregião de Vitória de Santo Antão, a agricultura agroecológica está no estado todo produzindo alface e dando a sua contribuição para os municípios. Mas, como eu falei, isso não tem estatísticas. As estatísticas são muito poucas. Aqui em Pernambuco, quando a gente fala em alface, só se destaca a Vitória de Santo Antão, que, na realidade, quando fala Vitória de Santo Antão, eu sempre entendo como a microrregião de Vitória de Santo Antão. Depois a gente vai ter Belo Jardim e um ou outro município do Agreste. Os outros tudo em quantidades insignificantes. Onde tem coentro, tem cebolinha. Isso tem muito com a comercialização. O comerciante de coentros, seja ele o atravessador ou o supermercado, só aceita um fornecedor de coentros se junto ele tiver cebolinha. E para cada região aqui, conhecendo bem o Recife, para cada um dos bairros, existe uma relação. Então, tem bairros que para cada maço de coentro, molho de coentro, você precisa ter um
para cada 2 molhos de coentro, você precisa ter um de cebolinha. Tem outros bairros que vai 4, 5, essa relação. 5 molhos de coentro, o fornecedor tem que ter também um molho de cebolinha. Bom, a cebolinha também acompanha. Onde tem o plantio de coentro, tem o plantio de cebolinha. Quando a gente vai olhar a distribuição aqui no estado, é muito semelhante. Só que a cebolinha também correu muito de Vitória de Santo Antão. A cebolinha cresceu muito o seu plantio no Agreste. Então, hoje, quando a gente quer cebolinha de qualidade, normalmente se recebe cebolinha de Caruaru. Principalmente lá tem um distrito chamado Peladas, um distrito, uma área chamada Peladas, que fornece cebolinha de alta qualidade para a região do Brejo. Então, fugiu. Quando a gente chega aqui no sertão, nós temos um negócio interessante, que aqui é vendido como cebolinha, a maior parte são as folhas da cebola verdadeira, que é um material bem diferente, bem inferior à cebolinha, mas tem essa comercialização aqui em todo o sertão. Bom, quando a gente fala da couve, nós temos da agricultura familiar aqui em toda a mesorregião, da mata, mas quando a gente vai, nós temos áreas mais específicas, como a área de Xangrande, como aqui mais acima, principalmente a região onde fica Bom Jardim, tudo isso tem produção de couve, mas na realidade ela representa pouco aqui no estado de Pernambuco. Está bem distribuída por conta da agricultura familiar. Mas, em termos de quantitativos, aqui é muito pouco. O repolho está distribuído aqui principalmente na região agreste. Então, a região de Camusim e São Félix, toda essa micro-região que a gente vai ver depois do Brejo, é onde tem o repolho. Aqui eu estou mostrando só a mesorregião da mata, mas, na realidade, por quê? Jamais a gente ia imaginar, aqui na região da mata, a gente está produzindo couve, está produzindo repolho, está produzindo... couve até que vai, né? Está produzindo beterraba, rabanete, nabo, né? Todas essas hortaliças, frutos. Berinjela, abobrinha, jiló, maxixe e tal. Nós sabemos da dificuldade de produzir essas culturas em clima quente e úmido. Mas as mudanças que houveram na olericultura no século XXI foram muito grandes. Tem algumas delas que tiveram uma influência marcante. Então, quando a gente fala na olericultura de Vitória de Santo Antão, dessa microrregião, a gente sempre está lembrado daquele produtor com 2 regadores na mão, ou com a mangueira com chuveiro, ou com aquela microaspersão, com aqueles microaspersores derramando aquela água, sem o menor controle. Hoje, quando a gente fala em olericultura, no Nordeste inteiro, e principalmente aqui em Pernambuco, então nós sempre precisamos visualizar pequenas unidades, utilizando bombas a partir de meio cavalo, às vezes até menos, porque eu conheço olericultores utilizando bomba de aquário para determinados tipos de cultivo, e com sistemas ou microaspersão ou gotejamento. Então, com o mínimo de água que você tenha, em qualquer condição topográfica, você consegue estabelecer um plantio de hortaliça. Então, realmente, houve uma mudança muito grande nesse tipo de olericultura. Então, lembrando, quem conhecia bem Vitória de Santo Antão, normalmente as hortas estavam naquelas baixadas, ou então iam para as altitudes como Mocotó, Pacas, tal, onde tinha facilidade de água. Hoje, com qualquer pouquinho de água, você consegue cultivar hortaliça. Bom, nessa mesorregião da mata, nós também temos plantios muito importantes, de inhame, né, principalmente, todos, o cará da Costa, o cará de São Tomé, principalmente aqui nessa terceira microrregião, aqui mais na mata setentrional, né? Aqui na Mata Norte, na antiga Mata Norte, por aqui.
nós vamos encontrar muito esse tipo de cultivo. Mas vamos passar um pouquinho. Vamos subir aqui para a mesorregião agreste. Então, aqui a nossa mesorregião agreste, nós também temos menos micro-regiões. Micro-região do Ipanema, a micro-região de Garanhuns, micro-região de Ipojuca, as micro-regiões do Capibaribe, do Alto Capibaribe, do Médio Capibaribe. E a região 12, muito bem conhecida por nós que sempre trabalhamos com hortaliça, onde o Dr. Paulo César fez um excelente trabalho, que nós encontramos muito pouca divulgação ou muito pouco conhecimento, que foi da seleção do tomate olho roxo, seleção IPA. Um trabalho excelente, que eu tive a oportunidade de passar alguns meses também acompanhando esse trabalho. Mas essa micro-região sempre teve uma importância muito grande na olericultura pernambucana. Mas todas as micro-regiões hoje produzem hortaliça. Mas quando a gente fala em hortaliça no Agreste, a gente sempre lembra a micro-região aqui do Brejo, onde está o Sairé, Camusim de São Félix, pega Parque Bonito, São Joaquim do Monte, todos esses municípios que gozam de um clima de altitude e da presença de água, que foi, eu deixei de comentar, que é muito importante quando a gente está falando em hortaliças, lembrar que o mapa das hortaliças acompanha o mapa da distribuição das águas no estado. Nós só falamos em hortaliças, principalmente quando se fala em hortaliças herbáceas, nas folhosas, é imprescindível, não é, a água para irrigação. E são pouquíssimas as culturas aqui do estado que conseguem produzir na ausência de irrigação. Nós falamos apenas das abóboras, alguma coisa de batata doce, né, aproveitando principalmente baixadas, alguma coisa de inhame. Mas nós sabemos que batata doce com qualidade, inhame com qualidade, que tem condições de competir para atingir feiras e supermercados, essas daí há necessidade de ter o seu fornecimento muito regular de água. Bom, então aqui a região agreste, aqui foi onde floresceu o cultivo do tomate, não é? A partir da década de 50, do tomate envarado, do tomate com qualidade. Então, o tomate aqui dessa micro-região atendia aqui o estado de Pernambuco e, além disso, os estados vizinhos. Bom, a tomaticultura realmente teve um declínio muito grande, a presença de pragas, a presença de doenças, a dificuldade de manter a competitividade com os tomates das outras regiões, o alto custo de produção, tudo isso praticamente deixou a tomaticultura numa situação muito crítica em todo o Agreste. Principalmente quem trabalhava com o tomate envarado. Hoje é uma raridade você encontrar o tomate envarado. Nas buscas agora por o conhecimento da agricultura nessa região, eu encontrei um trabalho feito por pesquisadores do IPA, um trabalho do Ademar, que na época que publicou já foi um caderno da Embrapa, acho que ele já estava aqui na Embrapa Solos, mas foi um trabalho que fez o Ademar junto com o Antônio Raimundo, Gonzaga Bione, Gonzaga Bione Ferraz, Luiz Gonzaga, e com Mauro Rezende, professor lá de Viçosa. E eles fizeram uma caracterização muito boa do cultivo de hortaliças, principalmente do repolho, lá nessa região, mas principalmente lá no município de Camusim de São Félix. Então, o bom é que lá tem as fotografias de exatamente, como eles são da área de solo, tem exatamente o manejo de solo que se fazia lá.
a parte de conservação, a parte de confecção das valetas e a irrigação. Então, é um trabalho que deve ficar, eu vou procurar e ter ele guardado, porque é um retrato que ele tirou exatamente quando iniciaram as mudanças. Hoje, raramente você vai encontrar aquilo que a gente tinha na década de 80, na década de 90. Esse trabalho é de 2001, ele ainda pegou a mudança, né, desse sistema de irrigação. Então, com essas mudanças, lá facilitou bastante o cultivo, mas também permitiu que outras áreas que antes não competiam com o tomate passassem a cultivar essa hortaliça. Lá hoje praticamente não existe mais o tomate envarado, é só o tomate rasteiro. Mas todas as outras hortaliças finas aqui do estado, estou falando hortaliças finas, hortaliças que exigem clima de melhor qualidade. Aqui nós temos um brejo de altitude, em que temos produções excelentes de acelga, né, da couve chinesa, produção da couve-flor, produção de pepino, de vagem, de pimentão de excelente qualidade. Então, é uma região tradicional de cultivo de hortaliças, mas também dominada por pequenos produtores. Aliás, aqui o estado de Pernambuco, quando a gente fala em hortaliças, com exceções das maiores, com exceção da cebola, da melancia, do melão e do melão, tomate também em parte, nós dificilmente encontramos médios produtores. Normalmente são pequenos mesmo, são pequenos produtores. Então, os produtores dessa área normalmente são classificados aqui como pequenos produtores. Uma área que evoluiu nos tratos culturais, evoluiu no uso, principalmente o uso de híbridos. Aqui no estado é a realidade para todas as culturas. Então, evoluiu bastante nessa parte de melhoramento, mas que diminuiu muito tanto a área cultivada como a quantidade produzida. Bom, quando a gente desce aqui para Garanhuns, então nós temos áreas excelentes para o cultivo de hortaliças, áreas mais planas, áreas com solos mecanizáveis. Mas como acontece com todo o resto do agreste, saindo daqui da região do Brejo, são áreas que nós não temos água. Essa microrregião de Garanhuns, nós não temos água superficial, nem temos água no subsolo. Então, isso limita muito a ampliação de áreas. Aqui nós já tivemos tentativas de cultivos maiores de cenoura, tentativas de cultivos maiores também de tomate, mas tudo barra na falta de água. Então, nós temos um clima relativamente bom, só não é melhor porque todos os nossos, aqui a região do Brejo, a região de Garanhuns, todo o nosso agreste, nós temos uma temperatura muito boa durante o inverno, né? Final de outono e inverno. Nós temos temperaturas muito boas para hortaliças, mas temos a presença da garoa, nós temos a presença daquele inverno que a água não toca no solo, mas que torna quase impossível você controlar as pragas e as doenças. Bom, a gente começa a falar de uma coisa assim muito geral e vai esquecendo de outras. Em todas as regiões do estado, hoje nós temos os 3 sistemas de cultivo. Nós temos predominantemente ainda o cultivo tradicional, mas nós já temos uma parte significativa do cultivo dito orgânico, que ao pé da letra, a maior parte tem certificação apenas do Ministério da Agricultura, não passa pelas classificações através de certificadoras. Isso dá um diferencial grande. A classificação é feita apenas através de associações, normalmente amparadas pelo Ministério da Agricultura. Ela dá o direito de você chamar o seu produto de orgânico, mas não dá o direito de colocar esse produto em supermercados,
ou em lojas que emitam nota fiscal, que tenha qualquer fiscalização. Então, esses produtos ditos orgânicos, realmente, eles são feitos vendas diretas ou através dessas feiras agroecológicas, ou então o programa de aquisição de alimentos do governo. Bom, então nós temos áreas significativas já também de produção hidropônica. E o interessante é que a produção hidropônica começou tímida, mas hoje nós temos a área de Xangrande com empresa que pode ser classificado entre as grandes empresas de produção de hortaliças aqui do Nordeste e do Brasil, né? Fazendo uma produção hidropônica, tanto a hidroponia pura, a NFT, como a produção hidropônica através de substrato. Mas aqui na região da mata, nós estamos tendo notícias, e notícias estamos sendo procurados por produtores aqui na região mais difícil de produção de hortaliças, que é aqui na microrregião da Mata Meridional, aqui a chamada antiga Mata Sul, aqui municípios como Barreiros, Ribeirão Preto, São José da Coroa Grande. Então, nessas áreas, além de cultivo agroecológico, hoje nós estamos tendo cultivos hidropônicos. Então, e cultivando a coisa que a gente menos podia imaginar, como o cultivo de tomate. Claro que tudo isso é em muito pequena escala, mas hoje, quando a gente fala em culturas, elas estão distribuídas aqui no estado inteiro. Deixa eu ver aqui uma questão de tempo. Bom, então vamos deixar aqui vou voltar ainda um pouquinho para o Agreste. Então, aqui, regiões que foram tradicionais do cultivo de hortaliças, como a região de Pesqueira. Vocês vejam que eu estou evitando muito de estar falando em tomate e cebola, porque quando a gente começa a falar em tomate e cebola, você esquece de falar em todas as outras hortaliças. Então, aqui, Pesqueira, com toda a tradição que teve da fábrica Peixe, de ser o principal polo produtor de tomate do Brasil, do tomate industrial, hoje o tomate representa muito pouco em toda essa região do Ipojuca. Então, representa pouco. São plantios esparsos. O grande problema que eu vejo é quando você vai para consultar um dado oficial. Então, nos dados oficiais, eu fico com muito medo de utilizar, porque a gente vê informação por município em áreas que, quando a gente vai ver, aparecendo uma área significativa de tomate. Quando você chega, você não encontra esses plantios tão significativos como aparecem nas estatísticas. Então, essas áreas hoje de tomate são áreas relativamente pequenas, áreas muito esparsas. 2 anos atrás, em novembro de 2019, eu tive a oportunidade de encontrar um fornecedor de tomate do Ceasa do Recife. Encontrei ele lá em Juazeiro da Bahia. E ele tinha inaugurado lá uma sementeira dentro da cidade. Eu comecei a conversar com esse produtor e o filho, e ele me falou que praticamente, pelo que eu vi entender, praticamente ele tem o domínio de cerca de 80% do tomate que era produzido em Pernambuco. Então, a maioria dos produtores, ele tinha a sua produção própria, que migrava de Camusim, migrava para, dependendo da época do ano, migrava para São José do Belmonte, migrava para o São Francisco, principalmente São Francisco, Bahia. E pouca coisa ele tinha administração direta, era plantio dele, mas a maior parte eram de conveniados. Ele fornecia alguma coisa e dava a garantia de compra. Então, com essa conversa, às vezes a gente fica muito mais inteirado do que é a produção no Estado do que com os dados oficiais. Realmente há uma necessidade muito grande da gente voltar a ter um controle sobre esses dados oficiais.
Bom, quando a gente desce para o sertão, então o sertão hoje está dividido, né, em 2 sertões, sertão de São Francisco e no sertão lá no sertão central. E aqui o sertão central está dividido, todos eles, né, em micro-regiões. Então nós temos aqui a micro-região de Araripina, a micro-região de Salgueiro e a micro-região do Pajeú e a micro-região do Moxotó. Todas têm a sua importância na produção de hortaliças. Aqui, quando a gente chega aqui a essa região do Moxotó, então hoje nós temos o polo, não é, que está reavivando, reacendendo o cultivo do melão aqui no estado de Pernambuco, né, a região de Inajá. A região de Inajá conta com plantios expressivos, mas com água de subsolo. O município de Ibimirim tem também uma importância grande, porque lá nós temos o maior açude do sertão, né? Aliás, do sertão de Pernambuco, com mais de 500 milhões, 512 milhões de metros cúbicos. O açude do saco lá, desculpe, fugiu o nome agora, o açude lá de Ibimirim. Então, lá o açude de Ibimirim teve uma importância muito... Moxotó. Não, não é Moxotó ainda não. É açude... Fugiu. Então, o açude lá é no rio Moxotó. Então, o rio Moxotó, ele partindo de Sertânia, passando por Custódia, onde tem o açude do Enox, e caindo lá no açude de Ibimirim, então, ele tinha uma importância muito grande na produção de hortaliças na época, mas as hortaliças principalmente no plantio destinado à indústria, no plantio do tomate para a indústria, no plantio do milho verde, que ainda hoje tem uma importância muito grande. Mas esse açude, por questão... Se fala muito de manejo, mas foi de se dimensionar erradamente a área que ele podia suprir. E como ele não conseguiu suprir, vieram os anos de seca e hoje pouca água se utiliza lá do açude de Ibimirim. Mas é uma área rica, pegando parte de Ibimirim, parte de Inajá, com água de subsolo. Então, Poço da Cruz, viu? Poço da Cruz, Poço da Cruz, muito obrigado. Nada. De tanto passar ao lado dele, eu esqueci do nome, de repente deu o branco. Mas é uma região que a gente só falava nessas hortaliças maiores. E hoje está crescendo realmente o plantio do melão. O melão, a melancia, o tomate muito pouco, cebola também quase ausente, mas o melão, a melancia e o milho verde. E o milho verde, nesses anos de seca, ele cresceu bastante. Pela dupla finalidade que ele dá, da venda do milho para tirar despesa, e o lucro vem da venda ou da produção de ração. Bom, então a região... Mas o que eu ia falar era que isso a gente só falava nessas hortaliças maiores. Mas hoje lá nós temos o Serta, que tem uma importância muito grande na agricultura familiar aqui no estado, e lá a agricultura familiar cresceu bastante. E hoje nós encontramos lá nas feiras de Ibimirim e até mandando para outros municípios uma variedade grande de hortaliças folhosas, de alface, de coentro, de rúcula. Olha, o início do século XX, o Recife ainda... Alguns supermercados tinham rúcula, alguns. Quando a gente ia para os outros estados aqui vizinhos, só o Rio Grande do Norte que realmente tinha uma tradição de consumo de rúcula. Hoje nós encontramos rúcula em qualquer feira daqui do sertão. É raro a feira que você não encontra rúcula. Então,
Hoje, aqui no sertão do Moxotó, também as hortaliças folhosas, claro, não tem expressão comercial, mas elas estão distribuídas aqui nessa área. Quando a gente vai para o sertão do Pajeú, então nós temos aqui o sertão do Pajeú, na realidade é a microrregião Pajeú, não está mais falando sertão do Pajeú como antigamente, era o antigo Alto Pajeú, mas o Pajeú tem o rio Pajeú, mas além de ter o rio Pajeú, que tem água, um pouco de água para irrigação, nós temos aqui a microrregião também, que agora não é nem micro, seria uma mini-região aqui de Triunfo. Então, o Triunfo tem uma condição espetacular para o cultivo de hortaliça. Então, lá nós temos um clima com altitude sempre acima de 600 metros de altitude, com clima frio, mas com problema sério de água e problema sério de ausência de área. Tanto a ausência de área pela grande presença de pedras, como a ausência de área pela enormidade de minifúndios. Então, a maior parte dessas áreas aqui de brejo, onde tem condição de clima excelente, o produtor com 2 hectares já é considerado um médio produtor. Então, se torna, às vezes, difícil você tentar alguma atividade que exige uma área maior. Bom, mas a agricultura familiar também tem se propagado muito por essa área. O Pajeú, nos últimos 10 anos, deixou de ser um produtor de, principalmente, tomate, cebola, melão, melancia, alho, por incrível que pareça, a gente tinha aqui algumas regiões que tinham mini plantios, era um plantio de metros quadrados, mas existia a presença de água. E essas culturas todas desapareceram com esses anos de seca. Então, o que a gente encontra aqui é a produção do pequeno, do pequeniníssimo, né? do produtor, do mini produtor. Bom, os açudes lá de Serra Talhada, o Cachoeira já teve muita importância, o açude do Denox, existia plantio de hortaliças significativos, principalmente de tomate. Diminuiu muito a sua importância. Existem hortaliças, existe ainda a produção pequena, existe alguma produção também de sementes de cebola, mas sem muita representatividade. E a barragem de Serrinha, que fica aqui no limite de Serra Talhada com Floresta, essa barragem de Serrinha, ela abastece todo o município de Floresta, e são cerca de 90 quilômetros até, não chega a torno de 70 quilômetros, que vai aqui desde da barragem de Serrinha, pegando parte de Serra Talhada, entrando no município de Floresta até desaguar aqui na barragem de Itaparica. Isso era uma área muito significativa de produção de melão, mas principalmente melancia, né? Melancia, melão, cebola e tomate. Esse ano voltou a ter algum plantio, mas há muito tempo que não havia plantio nenhum. Hoje, essa região aqui, nós vamos falar depois, aqui de São Francisco, está obtendo plantios principalmente em outras áreas. Aqui na microrregião de Salgueiro, a gente tem um município aqui muito importante, que é o Belmonte. O São José do Belmonte, há pouco tempo, era o principal polo produtor de tomate aqui do estado. Produtor de tomate rasteiro para consumo fresco. Mas eu não tenho dados estatísticos, mas as informações que eu tenho é que esse cultivo de tomate regrediu bastante. Hoje não tem mais tanta representatividade. Mas, semelhante às outras áreas, aqui a produção em pequena escala também está muito difundida. Quando a gente vai para a região de Araripina, é uma região que hoje eu tenho poucas informações dessa região de Araripina, mas é uma região que nós temos um clima diferenciado quando a gente chega aqui na Chapada do Araripe, com problemas sérios também do problema de água. Mas é um clima tão diferenciado que na década de 80 nós trabalhávamos aqui na estação do IPA, aqui no município de Araripina, com a produção de batata semente, independente de irrigação, só com o cultivo de chuva.
Chegamos a visitar áreas aqui ao lado da Chapada aqui do Araripe, aqui no município de Ipubi, áreas que na década de 50 era onde se produzia a batata, né? A nossa batata inglesa, a batatinha, se produzia aqui no estado de Pernambuco. Então, nessa região de Araripina, também não há assim destaque como grande produtora de hortaliças, mas onde tem água, como Parnamirim e outras localidades, nós temos uma produção pequena, né, de tomate, produção de cebola e produção de outras hortaliças. Mas nada que mereça assim, um grande destaque na produção estadual. Quando a gente desce para o sertão de São Francisco, hoje ele está dividido em duas microrregiões. Nós temos a microrregião de Petrolina e a microrregião de Itaparica. Então, na microrregião de Petrolina, nós saímos de Petrolina, temos aqui Dormentes e Afrânio, aqui já que não são banhados pelo Rio São Francisco, mas fazem parte dessa região. E os outros, aqui Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó e Cabrobó. Até aí nós temos a microrregião de Petrolina. Essa microrregião, eu venho há muitos anos, pelo menos eu tenho em torno aí, não é em torno, eu tenho próximo a 50 viagens com estudantes. E essas viagens com estudantes são muito boas, porque a gente passa uma semana aqui na região de Petrolina, mas visitando a partir de Cabrobó, a partir da Ceasa de Cabrobó, até aqui o Petrolina, a gente visita muitas áreas aqui de irrigação. E essas áreas já tiveram uma importância muito grande na produção de cebola, inicialmente, a produção de melão, principalmente no início da produção de melão, que o município de Santa Maria da Boa Vista se destacava bastante. Na cebola, começando aqui de Cabrobó, e depois evoluindo em todos esses municípios, chegando também a Petrolina a ter uma importância muito grande. E é uma região em que hoje, para se visitar plantio de hortaliça, eu preciso sair fazendo um mapeamento. Então, quando a gente, no município de Cabrobó e Orocó, ainda fica relativamente fácil você encontrar cebola. Cebola, melancia, relativamente fácil. Quando passa para outras culturas, realmente perdeu a importância grande. Quando se desce aqui para mais um pouquinho, Santa Maria da Boa Vista, continua tendo essa produção, mas não aquela produção que tem acompanhado o desenvolvimento nacional da olericultura. E quando a gente chega de Santa Maria da Boa Vista para baixo, realmente a grande importância é a fruticultura. A produção de hortaliça caiu muito. Então, o estado de Pernambuco, de grande produtor de cebola, do primeiro produtor nordestino de cebola, suplantando a Bahia, hoje nós produzimos, acho que em torno de 20% ou menos do que produz o Nordeste. Hoje o grande produtor de cebola é a Bahia. Pernambuco, hoje mostram estatísticas aí beirando os 2.000 hectares, mas eu procuro e não encontro. Eu sei que é muito difícil você ter esses dados, mas realmente a significância diminuiu bastante da cebola aqui no estado de Pernambuco. A produção de sementes, nós temos uma produção de sementes de hortaliça relativamente significativa aqui no estado de Pernambuco. Mas nós sabemos também que a principal empresa produtora aqui da região, a Hortivale, como outras empresas de fora, tem a maioria dos campos do lado de baixo, né? Na outra margem do Rio São Francisco, aqui em outros municípios. E muito pouco aqui no estado de Pernambuco. Mas
Petrolina e Juazeiro, hoje, não é, tem um estilo de vida e um poder aquisitivo até melhor do que muitas capitais nordestinas. E quando você chega nos supermercados de Petrolina, principalmente lá nós temos umas lojas especializadas em frutas e hortaliças, das hortifrutas. Então, nessas lojas, nós encontramos hortaliças de excelente qualidade. Só que nós chegamos nessas lojas e encontramos hortaliças frescas chegadas de São Paulo. Então, nós encontramos mini alfaces, encontramos pimentões coloridos, e praticamente todas as hortaliças que nós encontramos nas capitais. A maior parte dessas hortaliças, coisas inclusive produtos que a gente fica até impressionado, você vendo a quantidade de melão que tem, e praticamente o melão dos supermercados, todos vindo do Rio Grande do Norte, do Ceará, e pouca coisa produzida na região. Bom, mas vamos aqui falar um pouquinho da região de Itaparica. A região aqui de Itaparica, nós tivemos aqui todo o florescido o cultivo da cebola aqui em Cabrobó, e tivemos a sorte, o Cabrobó ainda aqui não é na microrregião de Petrolina, mas que na década de 70, o Belém do São Francisco superou tudo isso. Não tão por acaso, mas a estação do IPA se encontrava em Belém de São Francisco, como também produtores que procuravam assistência técnica estavam em Belém de São Francisco. E Belém de São Francisco, na década de 70, era o maior produtor de cebola e o maior centro de comercialização de cebola aqui do Vale de São Francisco. Todos sabem que com o enchimento da barragem de Itaparica, aqui no município de Petrolândia, todas as terras agricultáveis que tinha na margem do São Francisco, que o cultivo era baseado em solos de aluvião, tudo isso desapareceu, ficou debaixo das águas. E há uma dificuldade muito grande no estabelecimento de culturas, dependendo da represa, da barragem de Itaparica. A represa aumenta e diminui de área, como também todas as represas que utilizam a água para geração de energia, dependendo da necessidade do uso dessa água para energia. Então, ficou muito difícil do pequeno produtor, que era quem dominava o cultivo nessas regiões, dele manter os seus cultivos. Então, só ultimamente é que tem aparecido grandes empreendimentos de empresas ou de produtores de maior porte que tem como fazer estrutura para a coleta dessa água, ou em locais onde há uma menor variação desse nível de água, ou então fazendo estruturas que possa ficar independente da variação do nível de água dessas áreas. Então, eu estou aqui nessa região agora e tenho notícias praticamente todo dia de empreendimentos grandes que estão situando aqui para a agricultura irrigada, muito pouca coisa para hortaliça, mas muito dedicada a cultivo da mandioca, cultivo de milho principalmente, e de forragens. Então, foi uma região que hoje, o município que antigamente não se destacava tanto, que era a Petrolândia, aqui já junto à área, mas Petrolândia hoje é o grande destaque da produção de cebola aqui nessa microrregião de Itaparica. Então, Petrolândia, nós temos um grande produtor que investiu em tecnologia, investe em informações, e a reboque dele, outros têm acompanhado, e nós temos tido grande desenvolvimento no cultivo totalmente mecanizado da cebola, no cultivo de outras hortaliças. Também, vez por outras, também muita melancia, melão, pimentas, e uma certa diversificação.
Mas o que eu também queria chamar a atenção é que, com a construção da barragem de Itaparica, foram feitos muitos assentamentos. E nesses assentamentos, inicialmente só se pensava em culturas tipo cebola, melão, melancia e tomate. E hoje, esses assentamentos são os grandes fornecedores de outras hortaliças para essa região. Então, nós temos muitos plantios pequenos, mas de abóbora, milho verde, mesmo cebola em pequena escala, e outras hortaliças que são fornecidas para os programas de alimentação escolar. Então, todas essas áreas, os assentamentos que nós temos no município de Petrolândia, aqui município de Floresta, eles têm se dedicado muito ao plantio de frutas, mas também muitas hortaliças. Então, nós encontramos nessa área, infelizmente eu nunca fui visitar nenhum dos plantios, mas nós encontramos hoje muito inhame sendo produzido nessa região. Nós encontramos batata doce, encontramos inhame, e nós encontramos também muita utilização da pequena irrigação. Bom, eu sei que é uma apresentação muito atribulada, com pouca informação palpável, mas é um olhar que nós temos assim sobre o que é hoje, não é, a olericultura aqui de Pernambuco. E nós ficamos assim muito apreensivos quanto às perspectivas que existem da nossa olericultura. Então, hoje eu estou atuando bastante na área de ensino, mas quando a gente olha para o futuro do que é hoje a olericultura e o que é que a gente pode esperar, então eu fico sempre sem ter ainda um horizonte bem definido. E eu acho que um encontro como esse, em que nós temos aqui tantas pessoas, né, com capacidade de pensar, com pessoas que conhecem a olericultura daqui, conhecem a olericultura do mundo. Então, eu acho que agora, na parte que nós temos de debate, é onde vai ser a parte importante. Então, nós precisamos ver o que é que nós precisamos fazer na pesquisa, como é que anda hoje a nossa extensão rural. E, sem esquecer que tudo isso está na dependência, nós trabalhamos tudo isso em função do produtor. Então, nós precisamos manter a produção comercial, nós precisamos manter a competitividade. Nós não podemos esquecer, não é, a população, que é enorme, porque o cultivo de hortaliças aqui em Pernambuco tem um componente social muito grande. Bom, voltando quando nós estávamos falando da olericultura em Vitória de Santo Antão, naquela microrregião, eu tive a oportunidade de acompanhar, não tão de perto, mas de acompanhar as mudanças que ocorreram lá no setor. E realmente houve uma fuga massiva de produtores rurais, principalmente do trabalhador braçal, do trabalhador das hortas, do trabalhador das hortaliças, para a construção civil. Olha, essas 2 últimas décadas, eu acompanhei produtores que perdiam a metade da sua mão de obra porque eles preferiam ir para o Recife para trabalhar como ajudante de pedreiro, para trabalhar na construção civil. E casos bem interessantes, como de agricultores que foram treinados por falta de pedreiro, foram treinados a assentar algum tijolo para fazer a estrutura para a agricultura, e só por ele ter trabalhado uma semana, ele já foi promovido e deslocar para a região metropolitana do Recife e já sendo contratado como pedreiro. Então, realmente, foi uma competição bem violenta. Teve um caso de trabalhadores rurais que foram treinados na utilização de equipamentos de aplicação de defensivos agrícolas. E depois de 40 horas de treinamento, de dificuldade de arranjar quem fosse dar esses treinamentos, com menos de um mês,
Eles abandonaram tudo para ir ser servente de pedreiro. A parte mais importante são os debates. Então, eu queria só deixar para, durante os debates, a gente dar uma passada por esses assuntos de ensino, de pesquisa, da extensão e da produção comercial. Então, eu tenho que agradecer a paciência de vocês e ficar à disposição para a gente dar continuidade à reunião.